Aleluia! Glória a Deus! Nós vamos então agora, meu amado e minha amada, ouvir a palavra do Senhor nesta noite com o pastor Rogério Campos. Em nome de Jesus, receba esse momento tão especial em nome de Jesus. Aleluias. Louvado e exaltado é o Senhor. Estão conseguindo me ouvir bem, irmãos? Tá legal o áudio? Amém. Glória a Deus. Estamos aqui nessa noite abençoada, nessa noite, uma noite especial, né? Uma noite da presença, cheios da presença do Deus Todo-Poderoso. Você já pôde louvar, você já pôde adorar o Senhor. E é tão bom estarmos aqui louvando ao Senhor, engrandecendo, exaltando o nome dele. E eu quero poder, nesse momento, compartilhar com você que nos ouve a palavra de Deus, que está em 1 Reis, no capítulo de número 17. Amém? Eu quero ler com os irmãos uma trajetória muito conhecida, né, da caminhada cristã, né? Acho que todo o cristão aí, todo aquele que lê a Bíblia, que já ouve a palavra de Deus, já viveu, né, tantas experiências, já leu tantas coisas na palavra de Deus, e a vida de Elias é um momento tão marcante para a trajetória cristã, como Elias, nas suas condições naturais, humanas, pôde experimentar do poder de Deus. E eu quero aqui compartilhar com você a leitura que está em 1 Reis, no capítulo 17, o versículo 1. Eu vou compartilhar com vocês. Eu deixei na Bíblia online, eu acabei não conseguindo preparar em uma outra tela, mas você vai conseguir ler comigo, é apenas o versículo 1 do capítulo 17 de 1 Reis. Amém? Vamos lá, eu vou compartilhar aqui com vocês. Louvado e exaltado é o Senhor. Eu acredito que você vai conseguir ler. Eu aumentei um pouquinho a fonte. Vamos lá. Será que já está até grifado de azul? 1 Reis, capítulo 17, o versículo 1. E diz assim a palavra do Senhor. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: Vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Olha que maravilhoso, irmãos. Vive o Senhor, o Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho, nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Amém? Glória a Deus. Eu vou aqui voltar. Louvado e exaltado é o Deus Todo-Poderoso. Queridos, Elias está agora mediante uma situação difícil, porque eu deixei até anotado aqui, durante um período longo, né, exatamente 20. A Bíblia nos mostra que Acabe pôde reinar durante um período longo. E ele reinou sobre Israel 22 anos. 22 anos de reinado foi o tempo de Acabe como rei de Israel. Acabe era um rei que a Bíblia relata que, embora ele conhecia e já ouvia falar do Deus de Israel, ele fez tudo contra esse Deus. Acabe fez tudo o que se podia. A Bíblia relata que ele foi o pior daquele momento e anterior a ele, ou seja, nunca houve pessoa que fizesse o que ele fez. Né? É tão forte que a palavra diz o seguinte, que fez Acabe, filho de Onri, o que era mal aos olhos do Senhor, mais do que todos os que foram antes dele. Ou seja, então, ele conseguiu ser a referência quando se diz em fazer coisas erradas aos olhos de Deus. Acabe foi um rei muito mau. E junto com ele, a sua esposa, Jezabel, pôde também, claro, de uma forma maquiavélica mesmo, e muito manipuladora. Ela era uma mulher muito manipuladora. Ela pôde manipular, junto com o seu manipular a Acabe, claro, e Acabe aceitou tamanha, né, manipulação,
E foram reis que puderam fazer tudo aquilo de ruim ao povo de Israel. E isso trouxe tamanho incômodo, né, aos olhos de Deus. E Elias, o profeta, percebeu quanto isso era ruim para a nação de Israel. Então Elias, ele se coloca na posição de não aceitar tal situação. Eu acho interessante, eu já pude aqui, em algum momento, pregar essa palavra, mas lá no final, quando Elias ora a Deus e a chuva vem sobre a terra. Mas não é desse episódio que eu quero falar com você de como Deus cuida da nossa vida quando simplesmente vivemos a vontade dele. E muitas das vezes, para viver a vontade de Deus, você tem que se opor às tuas vontades. Você sabia disso? Você que nos assiste agora, aqui no Culto Online, ao vivo, você que está nos assistindo no canal do YouTube logo mais, porque essa mensagem vai estar no YouTube. Você fala assim: olha, eu tenho como viver as vontades de Deus e muitas das vezes não atingir as minhas, é impossível, tá? Nem sempre a vontade de Deus é a sua. E muitas das vezes o que Deus tem para você é totalmente diferente do que você planeja. Mas eu te falo algo maravilhoso. O que Deus planejou acaba sendo muito melhor e maior do que o que você pensa. É que, óbvio, aquilo que Deus prepara para nós é um caminho de vitória, mas não existe caminhos vitoriosos sem obstáculos. Não existe caminhos difíceis, né, a serem percorridos que você não derrame suor, ou que muitas das vezes você não passe pelo aperto. Né? É interessante isso. Às vezes você quer viver uma vida diferente, mas você não quer pagar um preço para aquilo acontecer, né? Você sabe que para tudo tem um preço. Sabia disso? Se você sabe, não, Pastor Rogério, eu vou ao mercado, eu vou ao shopping, eu vou comprar coisas, eu sei que para tudo tem um preço. É mais ou menos isso, tá? Para tudo tem um preço. Mas eu não vou te falar apenas, né, não é só o preço de valor, mas é o preço que pagamos com a nossa com a nossa própria vida, com as nossas vontades, com os nossos desejos, com os nossos anseios. Ou seja, para tudo tem um preço. Não tem como querer uma coisa se você não abrir mão de outra. Pare para pensar de fato a nossa vida como é. Às vezes você quer algo, muito fazer algo agora, mas para que você faça esse algo, alguma coisa você precisa abrir mão. Elias tinha no foco dele agora em fazer exclusivamente a vontade de Deus. E fazer a vontade de Deus era o foco de Elias. Elias estava ali então para ser um profeta diferente, não mais um profeta. É muito importante, amados, que nós sejamos mais um. Ser mais um é algo muito comum nos dias de hoje. Olha, eu sou mais um crente. Olha, eu sou crente, sou cristão, eu sirvo a Deus. Para pensar. Sai perguntando na rua, se você quiser, ou para as pessoas que você conhece. Você é cristão? Todo mundo vai falar assim, eu sou cristão, sou cristão, sou cristão, sou cristão. Tá. Ser cristão é fazer a vontade de Cristo. Não é verdade? Ser cristão é seguir os passos do Senhor. E, de fato, ser como Cristo foi. É verdade? Nós precisamos amar os pecadores, mas sermos, de fato, recusarmos e não aceitarmos o pecado. Ou seja, eu amo o pecador e abomino o pecado. Isso é muito importante. A vida cristã, a vida com Deus, é uma vida que tem que ser de oposição às coisas contrárias à vontade de Deus. Se eu ou você nos presenciarmos com algo que não louva a Deus, nós precisamos nos colocar na posição. Foi o que Elias fez. Quando Elias viu que Acabe estava levantando altares a Baal, né, a outro Deus, que não era o Deus de Israel, permitindo diversas práticas contra Deus, que ofendia direto a lei do Senhor. Então, Elias, de fato, vai diante de Acabe. E Elias mostra para Acabe nessa atitude quem era o verdadeiro Deus de Israel. Há atitudes, amados, que precisamos tomar para que possamos experimentar do poder de Deus. É impossível falar para você, olha, você vai experimentar do poder de Deus se você não, de fato, se lançar, né, verdade, se opor contra as coisas que não são de Deus. Não tem como nós vivermos
o ministério de Deus ou a vontade de Deus na nossa vida se não houver uma oposição às coisas que são contra aos planos do Senhor. É contra os planos do Senhor? Então diga não. Viva a vontade de Deus. Viva o plano do Senhor. Isso é algo maravilhoso. Elias, no versículo que eu pude ler com você, o capítulo 17, versículo 1, ele fala o seguinte, ó. Então Elias, o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe. Ele vai até Acabe e fala o seguinte: vive o Senhor, Deus de Israel, cuja a face estou. Né? Ele fala, olha, vivo o Deus de Israel, cuja a face estou. Ele já fala, eu estou, né, diante desse Deus. E fala o seguinte, que nestes anos, ele já fala para Acabe que não seria um ano. Ele já fala que seria mais. Acabe precisaria entender quem era o Deus. Que ele deixou de servir, que ele não quis servir. E que ele fez de tudo para atacar. E, de fato, a desviar toda a nação de Israel. Né, em seus propósitos e atrapalhar os projetos. Acabe foi uma pedra ali, né, que de fato quis parar. Mas, meu irmão, por mais que as pessoas queiram atacá-lo, queira parar você, queira impedir que você prossiga, se você focar no plano de Deus e você, de fato, viver a vontade de Deus, ninguém vai te parar. Isso eu te falo no teu trabalho, eu falo para você no teu relacionamento, né? Às vezes você está aí tentando construir o teu casamento, reconstruir o teu relacionamento, noivado, namoro. E às vezes você tem encontrado dificuldades, ações. Olha, meu irmão, faça, minha irmã, meu irmão, faça as vontades de Deus. E claro, que o Senhor vai cuidar de você. De repente, alguma desilusão aconteceu na sua vida e você acha que não vai ser mais feliz, para com isso. Talvez isso acontece agora, aconteceu com você no passado, mas o presente com a presença de Deus é diferente. Você pode até encontrar lutas, mas você tem vitória e tem saída. Isso é muito importante entendermos. Elias, ele podia simplesmente, como outros profetas da época, ficar com medo de Acabe, né? Porque muitos ficaram. Acabe chegou com muita força no reinado. Ele chegou impondo. Olha, é mais ou menos assim. Se não me servir, não fizer a minha vontade, não fizer o que eu determino, vai ser caçado, vai morrer, vai pagar com a própria vida. Elias vai até ele e fala: não vai chover, senão segundo a minha palavra. Elias, ele se coloca como autoridade de Deus. Você sabia que você tem autoridade de Deus? A autoridade de Deus é algo que tem que ser reconhecido. E você precisa entender. Quando nós vemos qualquer autoridade na rua, nós reconhecemos que aquela pessoa é uma autoridade. Se você passa, você vê uma viatura, você fala, pô, um policial ali é uma autoridade. Se você vai em algum outro lugar, você vê qualquer pessoa que exerce um plano maior aí, né? Quando eu digo um cargo maior e que vem reger uma certa autoridade, você reconhece quando você vê, seja um policial, um guarda de trânsito, né? Ou você vai no mercado, você vê lá um gerente de uma loja, você vê que tem uma autoridade naquela loja, né? Você vai em qualquer outro lugar que você for, você vê uma pessoa com um cargo superior, você reconhece. Você vai, né, por exemplo, se você já foi em alguma audiência, algum dia você viu o juiz lá, você fala que ele é a autoridade maior naquele momento. Sempre você reconhece uma autoridade quando você a vê. Nós que servimos a Deus precisamos entender que nós temos a maior autoridade conosco. Deus é a maior autoridade que um ser humano possa ter ao seu lado. Ninguém é maior do que Deus. Servi-lo nessa terra é um privilégio. Elias sabia do privilégio que era servir a Deus. E você precisa saber também do privilégio que é servir a Deus. Servir a Deus não é mais um dia. É o dia na presença de Deus. É algo especial. Elias não aceita aquilo que é feito por Acabe. Acabe queria, então, fazer o que ele bem queria com a nação de Israel. Era a nação escolhida. Elias, então, diz que não vai chover. Só que quando ele fala assim, não vai chover, ele também ficaria sem água. Entende? Ele se levanta contra aquela situação, sendo ele vivenciador daquele momento. Porque se ele falasse assim, vai chover pedra, as pedras poderia vir sobre ele. Vai faltar água para ele também. Ou seja, em nenhum momento Elias pensou nele como ser humano, como pessoa.
com as suas necessidades orgânicas, né? A água, né? A falta do líquido, não. Ele simplesmente se preocupa em fazer a vontade de Deus. Ele fala, olha, segundo a minha palavra, não choverá durante os próximos anos. Olha que tremendo. Ele ainda não fala que vai ser uns dias, uma semana, é anos. Quando ele termina de falar, a palavra do Senhor vem até ele, e Deus fala pelo seguinte: vai-te daqui e vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro do Querite, que está diante do Jordão. O versículo 4, 1 Reis 17:4, ele fala o seguinte: e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustente. Olha que tremendo. Na mesma hora que Elias se coloca na posição, Deus responde Elias. Porque Deus era com Elias. O que eu acho maravilhoso, que em nenhum momento Deus mandou Elias ir até Acabe. E é isso que eu quero te falar nessa noite. Aquilo que é errado, e você sabe que é errado, não é necessário que alguém te fale que é errado se você souber que é errado. Elias sabia que o que Acabe estava fazendo não agradava a Deus. Então ele falou o seguinte: isso não agrada a Deus. Sendo assim, ficarás aqui sobre esta palavra, sobre o Deus a cuja minha face está, que não choverá sobre a terra nos próximos anos. Ou seja, ele se opõe sabendo que era errado. E Deus contempla a ação de Elias. Quando tomamos ações de fazer o que é certo, Deus contempla a nossa ação. Deus sempre olha para você e se alegra quando você faz o certo. Quando você se opõe às coisas que a Deus não louva. Olha, não está louvando a Deus? Então eu não vou aceitar. É se opor mesmo. E de fato, é isso que o Senhor quer de mim, de você. Deus não quer de nós, irmãos, algo muito grande, senão as nossas atitudes sendo tomadas. A nossa adoração em espírito e em verdade, através de nossas ações, um coração voltado a Ele. E Deus, então, olha para Elias e leva ele para o ribeiro, né, de Querite, que estava ali diante do Jordão, e falou: você vai beber dessa água e os corvos vão te alimentar. Olha que tremendo, irmão. Ele sair da onde eles tinham, ir para a beira de um ribeiro, tomar daquela água, ficar ali orando a Deus, enquanto lá fora que eu digo, né? Lá na cidade, lá no meio das pessoas, todo mundo consumia a água que tinha. Uma hora a água ia acabando, porque não chovia. Lembra da última crise hídrica que nós enfrentamos? E que hoje a Sabesp diz que não vai se passar por aquela que foi vivida, né? Acho que, se me falha a memória, foi em 2014, né? Ou 2015. Mas vamos lá, diz que é 2014. Mas porque foram feitos alguns abastecimentos, né? Migrando água de outros pontos de abastecimento para as outras localidades. Porém, você imagina ficar um ano sem chuva, 2 anos. Ficaram 3 anos e meio sem chover em Israel. 3 anos e meio sem cair água. Esse ribeiro que estava Elias agora se alimentando, bebendo dessa água, ele começa a secar. Claro que nós lemos aqui que Deus disse a ele que os corvos iria sustentar. Olha o que diz no versículo 5. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. Olha que maravilhoso. O que é cuidado de Deus? O que é cuidado de Deus quando você fala: não, eu não aceito, eu não vou ser convivente com isso. Aí Deus faz os corvos trazer a carne e o pão para você. Olha que tremendo, irmão. Um pássaro vindo do céu e te trazer o pão, e te trazer a carne, e te entregar. Ó, é como se falasse: come que o meu Criador te mandou entregar. Vai bebendo da água. Fazer a vontade de Deus, fazer a vontade do Senhor, vai ter preço para pagar. Mas você não vai passar aperto. Às vezes, você passa por momentos que você fala assim: puxa,
Tá difícil, mas se você é fiel com o Senhor, Deus jamais vai te deixar a ver navios, Deus vai te deixar, né, a só ver ou ver as coisas passar. Não, Deus prepara o melhor para você, Deus cuida de você de maneiras espetacular. Às vezes você fala assim, nossa, pastor, eu não estou conseguindo ver saída na minha atual situação. Deus, ele vai cuidar da sua vida de uma maneira espetacular. Quando você decidir de fato a fazer aquilo que é certo e que louva, e que você que louva a ele, e você não aceitar de fato aquilo que você sabe que não agrada. Olha, se não agrada a Deus, eu não vou aceitar. E se opor a determinadas ações. E essa oposição não é nem para enfrentar, mas é isso, se você puder, de fato, caracterizar isso e viver isso, já vai ser algo fantástico. Você não precisa botar o dedo na cara de alguém para falar. Mas se você simplesmente falar, não, isso eu não aceito, eu não compartilho com isso, isso não agrada, meu Deus, a minha fé. Você já está fazendo a vontade de Deus. Acabe tinha uma posição de rei. E o profeta, ele era muito importante naquela época. Era o profeta que recebia a palavra de Deus e passava para as pessoas. Hoje nós temos o Espírito Santo que nos leva a Deus e fala conosco, e é o intermediador entre Deus e o homem, né? Na época, o Espírito Santo, né, ainda não tinha sido derramado sobre todos os povos. Então, apenas o profeta tinha esse contato direto com Deus. Então, o profeta era responsável em levar a mensagem. Ele precisava se opor àquela situação e fazer aquilo. O que é que você precisa fazer também? Você precisa fazer. Então Elias começa a fazer. Você fala, pastor, e aqui tá, 3 anos e meio. Vai chegar uma hora que a água vai secar. Claro que vai. Você não lembra aí quando fica sem chover o nível das represas? Quem mora perto do Guarapiranga? O Guarapiranga foi lá embaixo do Cantareira. A Cantareira desceu o nível. Nós vimos aqueles rios, né? Aquelas fontes de abastecimento caindo de uma quantidade assim muito grande. E começou a se aplicar racionamento de água nas casas em 2014. Você imagina em Israel? Não tinha nenhum planejamento, meu irmão. Parou de chover, 3 anos e meio, a água foi lá embaixo. Inclusive, o ribeiro que estava ali sustentando com água a Elias também secou. Os corvos iam trazer para ele o pão e a carne, mas nem até água. Qual ser humano que vive sem água? Você sabe que a maior percentual da terra é a água. E do nosso corpo também. Nosso corpo precisa de água. Mas Deus estava cuidando de Elias. É desses cuidados que eu vou falar com você. Para que você jamais tenha medo na sua vida de tomar ações em prol da vontade de Deus. Se amanhã ou depois o teu chefe falar para você assim, você precisa mentir aqui e fazer isso para poder manter-se no emprego. E você tiver que falar não, que você vai fazer se for a verdade, você não tem medo de falar isso, porque Deus vai te sustentar. Se amanhã ou depois, sabe, eu já tive um gerente, irmãos, que eu vou te falar isso porque foi uma experiência que eu tive. Eu peguei férias um período, né? Porque todo mundo pega férias um dia, na verdade. Precisa de férias para descansar. E eu peguei férias um dia e eu fiquei sabendo que nas minhas férias tiveram algumas mudanças na empresa por causa de. Eu sempre trabalhei na área comercial, e houve uma queda nos resultados das vendas. E o meu chefe na época, o meu nosso líder na época, ele era uma pessoa de todas as crenças possíveis, né? Se vocês falassem para ele que se colocar um vaso de cabeça para baixo na porta da empresa ia dar certo, ele botava um vaso de cabeça para baixo. O que você falasse para ele, colocava. Se você falar para ele, olha, faz isso, ele é aquele homem que queria agradar todos, né? Todos os santos, né? Ele queria a empresa de todos os santos. Ele queria fazer-se o que for possível para trazer resultado. E aí as vendas começaram a cair. Alguém falou para ele que era para ele colocar sal atrás das portas, que o sal ia ajudar a sair esse momento de crise da empresa. Eu falei, meu Deus do céu. Isso eu descobri quando eu voltei de férias. Quando eu voltei de férias, o pessoal já sabia da minha fé. Eu acho engraçado, eu vou compartilhar com você, que quando eu entrei na unidade, que era uma unidade escolar, quando eu entrei na unidade, o pessoal, Rogério, como é que foi de férias? Eu falei, foi bem, gente, graças a Deus, deu para descansar assim um pouco, mas estamos de volta. Aí já começaram o bochicho, você nem sabe o que aconteceu aí, ó.
o seu Evandro, né, que era o nosso coordenador, nosso gerente, falou, ele tomou uma atitude aí, ele colocou sal aí, porque estava sentindo que as vendas estavam caindo, as coisas não estavam caminhando, e saiu colocando um punhado de sal atrás das portas. Aí eu olhei aquilo e falei, mas que isso? Que sal? Só é para colocar na carne? Só é para temperar comida? Só não é para fazer ninguém vender? Eu nunca vi sal fazer alguém vender. E eu fiquei com aquilo na cabeça. Eu falei, pois é. Eu falei, colocou na sala que eu atendo? Colocou em todas, Rogério. Eu falei, então tá bom. Primeira coisa que eu fiz, bati o cartão de ponto, subi na copa e desci com uma vassoura e uma pá. Aí a pessoa falou, você vai fazer o quê? Eu falei, eu não sei o que vocês vão fazer. Aonde eu trabalho, eu vou fazer. Na minha sala, eu vou fazer. Eu entrei na sala, peguei a pá, peguei a vassoura e catei aquele punhado de sal, joguei no lixo, tirei. E aí, olha o que acontece. As pessoas começam a me olhar pela minha atitude. E falam assim, não, mas ele vai vir falar com você. Eu falei, se ele vir, eu vou falar para ele que eu entrei aqui, foi com a graça de Deus, não foi com um punhado de sal. E eu entrei aqui com a presença desse Deus que nos mantém no sustento. E eu já estou indo para 6 anos de empresa e até hoje os resultados que nós temos não foi o sal que trouxe. E não é ele que vai mudar a minha vida aqui dentro. Agora, se ele quiser me dispensar, voltei de férias agora, tudo bem. Mas se ele quiser me deixar, vou provar para ele que não é o sal. Eu falei, Senhor, quando eu entrei nesse emprego, eu declarei que o Senhor era Deus. E não vai ser o sal que vai me fazer, vai mudar a minha vida. Amém, queridos? E aí, pastor, o que aconteceu? A minha vida foi normal dentro da empresa. Dali em diante, as vendas começaram a acontecer. E Deus começou a nos honrar dentro do trabalho. E aí, em nenhum momento, irmãos, até hoje, ele nunca me procurou para falar desse assunto. Eu ainda falei para ele, tem mais, eu comentei com as pessoas. Nós atendemos mães, crianças, de repente uma criança sai do colo, pega esse sal e põe na boca, começa a gritar que sal arde a boca. E aí, vai dar até problema para a gente isso. Dito e feito, irmãos. Comecei a voltar de serviço, voltei do meu trabalho, voltei a trabalhar, as vendas começaram a acontecer ali comigo, as coisas foram prosperando. E em uma das salas, um belo dia, uma criança grita porque botou sal na boca, a mãe ficou brava, onde se viu isso? Isso é coisa de macumba, a mãe ainda falou, isso é coisa de macumba, botar sal atrás de porta. Eu falei, pois é, eu avisei. Mas o Senhor me honrou, o Senhor nos honrou, e foi uma grande bênção. Nós vendemos, e depois todo mundo pegou a sua pazinha, e tirou o sal. E as coisas voltaram a caminhar melhor do que estavam. Porque quando nós nos colocamos na presença de Deus e com o plano de Deus, Deus te sustenta, meu irmão, Deus te sustenta, minha irmã. Isso é viver pela fé. Quando nós falamos viver pela fé, é viver sabendo que Ele está na frente da tua vida. Que Ele está cuidando de você. O que você almeja na tua vida hoje? Coloque o plano de Deus em primeiro lugar. O restante ele vai cuidar. Eu te afirmo que não vai faltar absolutamente nada. Não seja um religioso da fé. Né? Mas seja uma pessoa que saiba usar a fé sem amuletos, por exemplo. Uma vez, nesse mesmo serviço, olha, eu tive tanta experiência. Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, Rogério, eu preciso sair no meu horário de almoço para poder buscar um cordão na igreja que eu estou fazendo uma campanha. Eu falei, qual que é a campanha? Ela falou assim, do Tá Amarrado. Eu falei, poxa, a campanha do Tá Amarrado? Que legal, como que funciona essa campanha? Quando eu vejo uma situação que eu não aceito, eu falo que está amarrado e dou um nó na corda. Eu falei, ai, que bênção, legal. Aí ela falou, mas eu preciso pegar outra corda, porque eu de tanto dar nó, a corda foi diminuindo. Aí eu falei para ela, legal, irmã. Mas olha, se a corda não der mais para dar nó, a sua autoridade é o que vale a pena. A corda é só um exercício que o ministério usa para você usar a sua fé. Amém? Você imagina, você vai ter que andar com um rolo de barbante dentro da bolsa. Toda hora que você mandar amarrar a tal situação, você vai ficar dando nó e nó. Mas a corda é um exercício, você que me ouve, que esse ministério usou para a pessoa exercitar a fé dela, mas não para botar a fé na corda. É a ação de você repreender aquilo que você não aceita e que você sabe que Deus não aprova. Quem está entendendo, diga amém aí. Amém? Quer botar no chat? Põe um amém. Mas é para você usar a tua fé e ser a diferença. Foi o que Elias fez. E Deus começou verdadeiramente a responder Elias quando ele se opôs. Quando eu me opus no meu trabalho, aquela prática, Deus me honrou.
Entenda, quando você verdadeiramente se lança, as coisas acontecem. Isso é o segredo para a tua família ser uma bênção, para o teu trabalho ser uma bênção, para o teu casamento ser uma bênção. Entenda que na hora que seca o rio e que os corvos estão ali trazendo pão e que as coisas começam também a ficar apertadas para Elias, olha que maravilhoso. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo: levanta-te e vai a Serepta, que é de Sidom, e habita ali. Eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Aí você fala, tá vendo? O rio secou, pastor. Mas Deus já estava cuidando de Elias. Deus já tinha preparado uma mulher viúva, e eu vou te falar mais, viúva e sem condições humanas de ajudar alguém. Mas Deus tinha escolhido ela. Então, para Deus escolher alguém e para Deus me usar e para te usar, Ele não quer saber o que você tem, Ele não quer saber quem você é, qual é a sua linhagem, qual é o seu poder aquisitivo. Ele quer saber como está o seu coração diante dele e qual a sua disposição de servir a Deus. Aí Deus te usa e Deus multiplica na tua vida. Porque quando Elias chega lá perto dessa viúva, eu acho tremendo que essa viúva, ela tá pior que Elias. Por quê, pastor? Porque Elias veio do lugar que tinha água, que embora secou, Elias tinha pão e carne para comer que vinha dos corvos. E Elias entra agora numa casa de uma mulher que só tinha um bocado de farinha e azeite. E água para beber. Né? Lá tinha água. Então Deus mandou Elias para um lugar que também tinha água. Olha que maravilhoso. Então ele se levantou e foi a Serepta. E chegando à porta da cidade, eis que estava ali uma mulher viúva, apanhando lenha, e ele a chamou e lhe disse: traza-me, peço, numa vasilha um pouco de água para que beba. E indo ela a buscar a água, né? Ele a chamou e lhe disse: traze-me agora também um bocado de pão na tua mão. Olha só, ele pede para ela água. Ele continua na situação aí, difícil, mas ele pede água e fala: ó, traz para mim também um pedaço de pão, viu? Tô com fome. E a mulher vira para ele e fala o seguinte: porém, ela disse: vive o Senhor teu Deus, que nem um bolo tenho, senão somente um punhado de farinha numa panela e um pouco de azeite numa botija. E vês aqui, apanhei 2 cavacos e vou prepará-lo para mim e para meu filho, para que comamos e morramos. Olha isso. Ela estava pegando lenha para quê? Para fazer o último pão para ela e o filho comerem. Deus pega Elias de uma situação que estava difícil e coloca ele numa situação ainda um pouco mais complicada, porque agora ele presencia que aquela seca está atingindo uma família. E uma mãe já estava declarando que era a última comida que ela faria. E Deus disse para Elias que tinha determinado que aquela mulher o sustentasse. Aí eu te pergunto, humanamente, havia alguma resposta? Não. Ela só tinha um bocado de farinha e azeite. Era o único pão que ela ia fazer, mas Deus falou que tinha ordenado que ela sustentasse. Ou seja, querido, Deus, ele te dá saídas aonde não tem saída. Se você está numa empresa hoje e você fala, pastor, eu não consigo ver crescimento profissional nessa empresa. Pastor, eu não consigo ver mudança na minha vida financeira. Eu não consigo ver mudança no meu casamento. Eu não consigo ver mudança no relacionamento com os meus filhos. No relacionamento marido e mulher, eu não consigo ver mudança. Está impossível isso aqui. É daí que vai sair resposta, mediante a sua fé, mediante a sua atitude, a sua decisão. Você que me assiste pelo YouTube é a mesma coisa. Qual é o problema que você não vê saída? É aí que Deus vai te dar saída. Talvez você está olhando para uma direção e é a direção errada. Elias estava nos mesmos problemas que aquela viúva estava passando, mas Elias não estava olhando para o problema. Os olhos de Elias estavam para o Deus de Israel. Os meus olhos, os teus olhos, precisam estar voltados para o Senhor. E aí a resposta vem. Aí a resposta vem. Elias fala para ela algo maravilhoso. Versículo 13. Elias lhe disse, não temas, vai e faze conforme a tua palavra. Porém, faze disso primeiro para mim um bolo pequeno.
e traze-mo para fora. Depois fará para ti e para teu filho. Por quê? Assim diz o Senhor, Deus de Israel: a farinha da panela não se acabará, e o azeite da botija não faltará, até o dia que o Senhor dê chuva sobre a terra. Oh, glória a Deus! Não vai faltar a farinha nem o azeite, até que volte a chover e você tenha as condições naturais de voltar a fazer tudo aquilo que você fazia. Ou seja, Deus tinha falado que tinha dito àquela mulher que sustentasse Elias, mas Deus estava cuidando de Elias e também daquela viúva. Deus cuida dos necessitados. Deus cuida daqueles irmãos que de fato estão ali prontos a servi-lo. E foi algo maravilhoso. A Bíblia diz, ao seguinte, versículo 15: e foi ela e fez conforme a palavra de Elias, e assim comeu dela, e ele e a sua casa muitos dias. Oh, aleluias! Muitos dias eles comeram. A panela da farinha não se acabou, e o azeite da botija e a botija de azeite não faltou, conforme a palavra do Senhor que foi falada pelo ministério de Elias. Você imagina uma botija de azeite não secar e uma farinha não se acabar. Sabe o que acontece na época? Se usava aqueles sacos de farinha. Você imagina aquela mulher pegando. Eu imagino, irmãos, tem coisa que eu. Se os irmãos não sabem, nós temos o Ministério de Teatro aqui em Diadema, e nós pregamos a palavra através do teatro. Inclusive, na Deus Proverá, nós estamos esperando melhorar e voltar ao normal. Nós vamos realizar a oficina de teatro lá na Deus Proverá, no Parque Residencial Cocaia, viu? Então, se você gosta de teatro, vai acompanhando. Quando as oficinas forem iniciar, eu vou falar que ó, vamos começar a oficina de teatro cristão, lá na Deus Proverá. Você vai poder participar. Mas olha que maravilha. Eu imagino uma cena dessa, difícil de fazer, porque não tem como fazer. Mas eu imagino uma pessoa pegando farinha, eu pego uma xícara de farinha do saco, quando eu dou as costas, Deus faz multiplicar aquele mesmo tanto que eu peguei. Que coisa linda! Aí, se você pega uma xícara de farinha, você vira as costas, Deus põe uma xícara de farinha lá dentro do saco. Nunca acabava, irmão. Nunca faltou farinha. Ela virava o azeite com azeite, era usado para diversas coisas na época, tá? O azeite não era só para uma. Falamos de azeite hoje, pensamos na salada. Azeite era usado até como medicamento nos tempos bíblicos. Azeite era algo muito valioso, por sinal. Ou seja, ela pegava um pouco de azeite, quando ela virava a botija, aquele azeite fazia assim, ó, no nível. Subia. Ela virava isso aqui, ó. Isso aqui descia, quando ela virava as costas, aqui subia. Imagina que algo tremendo, ela usando o azeite se repondo, se reconstruindo, e Deus sustentando. Tudo isso porque uma pessoa se colocou diante do plano de Deus. Se você se colocar diante do plano de Deus, o azeite na sua vida não vai descer nível. A farinha da sua panela não vai acabar. A água da sua fonte não vai secar. E se por acaso acabar, Deus provê outra fonte para te sustentar, para te suprir. Deus zela por nós. Deus cuida de nós. Deus é maravilhoso. Guarde isso no teu coração. O segredo é se opor às vontades deste mundo e se colocar na vontade de Deus e deixá-lo ser o Senhor de nossa vida. Ô, minha irmã, tem dia que você vai ficar chateada com alguma coisa na sua casa, ô, meu irmão, tem dia que algo vai te chatear. Mas nenhuma chateação, nenhuma situação pode ser o bastante para te afastar do amor de Deus, para te cansar de fazer a obra dele, de viver os planos dele. Elias não podia, como você sabia que nessa mesma época tinha profeta escondido? Tinha profeta que estava se escondendo, mas tinha um profeta dando a cara a tapa, que era Elias, encarando os problemas, encarando as situações. Guarde essa palavra no teu coração.
Viva milagres de Deus. A partir do momento que você vive a vontade dele. Sabe o que é deixar Deus sustentá-lo, Deus sustentá-la? O que é verdadeiramente, às vezes, abrir mão de algo para você, para receber o que é de Deus. Às vezes você fala assim, poxa vida, esse mês eu vou dizimar, mas se eu dizimar esse mês, devolver. Sabemos que o dízimo é algo de Deus. A 10ª parte é do Senhor. Às vezes você fala assim, poxa vida, eu vou fazer isso, mas eu vou dar o meu dízimo, mas olha, eu não vou conseguir comprar o que eu queria. Meu irmão, dai a Deus o que é de Deus. O Senhor vai sustentar a sua vida. Eu já tive tanta experiência, irmão, nesse sentido. E eu te falo não da boca para fora, de priorizar o que era do Senhor, e o Senhor fazer eu ficar com uma situação rendendo durante meses. Sabe, o Senhor conseguir cuidar de mim de um jeito tão especial. Deus multiplica quando você é fiel. Deus guarda os teus eletrodomésticos quando você é fiel. Sabia disso? Deus guarda o teu carro de dar problema quando você é fiel. Eu lembro, irmão, eu estava numa situação tão apertada, mas nunca deixei de ser fiel a Deus. E eu precisava fazer uma manutenção no carro. Eu falava assim, eu não posso fazer agora. Aí na minha cabeça vinha assim, tá vendo? Se eu não dizimar esse mês, porque o nosso adversário ele é sujo, né? Mas se você não dizimar esse mês, você arruma o seu carro. Eu não podia, eu falava, não, eu vou segurar aqui. Eu continuei, ó. Falei, não, Senhor, o Senhor é Deus, o Senhor é provedor, eu vou ser fiel com o Senhor. E continuava andando com o carro, irmão, estava ali, orando ao Senhor. Um belo dia a empresa me deu um bônus e eu consegui arrumar o carro. E quando eu parei para arrumar o carro, o cara falou assim: rapaz, eu vou te falar que você andou até os 49 do segundo tempo, porque o jogo de futebol acaba com 45, né? Ou seja, eu andei até nos acréscimos. Ele falou: você parou no tempo exato. Eu falei: não, Deus cuidou de mim no tempo exato, porque eu parei na hora que devo parar. Se eu tivesse retido o que era de Deus, talvez eu pudesse ter arrumado antes. Mas eu falei: não, o Senhor vai cuidar de mim. Eu vou andando com o carro da forma que está. E assim Deus cuidou. Deus cuida. Eu estou te falando, te dei um exemplo meu, mas às vezes você não consegue ser fiel com Deus porque alguma coisa sempre chega na frente do seu dízimo. Mas se você começar a determinar a tua fidelidade, você vai vivendo do propósito de Deus também na sua vida financeira, bem como na sua saúde, nos seus sonhos, nos seus propósitos, no teu casamento, em todas as áreas da tua vida. Fazer o que é de Deus é algo que depende de mim e de você. E aí é o segredo do crente, do cristão que nós falamos no início dessa mensagem. O cristão é aquele que vive a vontade de Cristo e sabe que ele, Deus, está cuidando. Oh, meu amado, minha amada, saiba que o Senhor é contigo nesta noite. Que assim como ele sustentou Elias, ele vai te sustentar onde você for. Se você entrar no próximo mês, na próxima semana, se você for para uma entrevista de emprego, você estiver temendo, não tenha medo. Foi o Senhor que te preparou essa entrevista. Se você estiver para fazendo vou começar um negócio próprio, pastor. Eu não sei por onde começar. Eu vou te falar agora como pastor e também como irmão em Cristo Jesus, tá? Busque alguém para te ajudar. Busque uma consultoria. Vá lá no Sebrae. O Sebrae dá cursos de como começar um negócio. Busque conhecimento. Isso não é errado, muito pelo contrário, isso é necessário. Mas busque a sua fé em primeiro lugar, em deixar o Senhor te conduzir os passos. Você busca o conhecimento, que é importante para o teu negócio, mas busque a vontade e a presença de Deus para que seja uma grande bênção. E que você alcance aquilo que você almeja debaixo da vontade de Deus. Ô, meu irmão, Deus quer te fazer grande. E coisas grandes e firmes que você não conhece estão preparadas para a tua vida. Se prepare. Se prepare para o melhor de Deus. Para viver o plano de Deus, você precisa, de fato, às vezes, abrir mão do seu plano. Elias ficou sem beber água por algum momento. Ele viveu a mesma seca que Israel. Mas enquanto o povo estava na seca, enquanto Israel estava na seca, Elias estava se enchendo da presença e das experiências de Deus. O mundo pode estar em crise. Guarde essa frase para finalizar a mensagem.
O mundo pode estar em crise. Hoje nós falamos sobre poder de compra. Você já percebeu isso? E com a atual situação econômica, o poder de compra caiu. Você ia no mercado há uns anos atrás com 100, 200 reais, fazia uma bela compra. Hoje, com 100 reais, 200 reais, você não consegue fazer uma bela compra. O poder de compra está caindo. O mundo pode estar em crise, mas você está em Cristo Jesus. Ainda que seja uma compra pequena, Deus pode fazer essa compra render o mês todo. Deus te dá estratégia para cuidar da tua casa, para cuidar dos teus filhos, para realizar os teus sonhos. Talvez quando muitos estão arrancando os cabelos, você está tratando dos seus cabelos, mulher de Deus. Você está cuidando da sua saúde. Você está vivendo uma vida tranquila, porque você está confiando no Deus Todo-Poderoso. Deixe Deus cuidar da sua vida. Viva! É no momento da crise que experimentamos do poder de Deus. Foi na crise que aquela viúva de Serepta teve um encontro com Deus através de Elias e pôde viver a multiplicação na vida dela. Se todo mundo estiver falando que as coisas vão piorar, creia que com Deus as coisas vão caminhar para que a Bíblia nos diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Amém? Vamos aplaudir a palavra do Senhor. Aleluia. Glória a Deus. Louvado e exaltado é o Deus Todo-Poderoso. Verdadeiramente, o Senhor está aqui. O Senhor está cuidando de nós. O Senhor está, de fato, visitando a nossa casa. Ele é um Deus tão poderoso, um Deus tão fiel, um Deus tão magnífico, um Deus que, como Ele, não há outro. O pastor Amari, pastora que está me ouvindo aí agora, eu não sei como está o louvor, né? Mas o Como Zaqueu, se você tiver como preparar aí, a gente vai encerrar o nosso culto online logo mais. E a gente faz uma breve oração. A pastora Mari faz o louvor, a gente louva. Quando ela estiver acabando o louvor, eu faço uma oração e nós partimos para os momentos finais dessa reunião. Mas quando você estiver louvando como Zaqueu, eu quero subir o mais alto que eu puder. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com as minhas estruturas, né? Peça para que o Senhor entre na sua casa, o Senhor entre na sua vida, mexa com as suas estruturas, que o Senhor mexa nessa situação que hoje talvez está aí te tirando a paz, que você viva um milagre de Deus. Assim como Zaqueu pôde viver, assim como Elias pôde viver, que você viva também. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, pastora Mari, tá no jeito, hein, pastora? Tá sim. Glória a Deus. Vamos ouvir o louvor em nome de Jesus. Amém, aleluia. Glória a Deus. Entra na minha vida, mexe com minha toda a vida, ensina felicidade, ama somente a ti, o Senhor é meu bem, faz o milagre. Quero ser o mais alto que eu puder, só pra ver. Chama sua maravilha, eu preciso de ti, Senhor. Eu preciso de ti, ó Pai. Sou pequeno de paz, que das tuas paz, faz tudo que te pedi. Entra na minha casa,
Mexe com minha vida, toda da vida, ensina a eternidade. Eu não mais somente a que o Senhor é meu bem. Declarei, entrando na minha casa, entrando na minha vida, mexe com minha vida, sara toda essa ferida, ensina a necessidade, leva mais somente a ti, Senhor, faz um milagre. Aleluias, maravilhoso Deus e eterno Pai, Deus de poder, Deus de honra, Deus de glória, Deus de maravilha. Meu Deus, esse meu irmão, essa minha irmã, que está aqui adorando ao Senhor nesta noite, que pôde ouvir a tua palavra, que pôde ouvir este louvor. Meu Deus, que o Senhor venha visitá-los nesse momento, assim como o Senhor pôde visitar a Elias, quando Elias determinou no poder da palavra do Senhor. Meu Deus, eu quero aqui nesta noite, no poder da tua palavra, determinar vidas transformadas nesta noite, determinar vidas abençoadas, vidas que viram viver experiências contigo. Oh, meu irmão, minha irmã, no pedido de oração você está colocando aí o que você quer, o que você almeja. Mas olha, peça para o Senhor entrar na tua vida, o Senhor entrar na tua casa, o Senhor entrar no teu lar, peça para o Senhor entrar na tua família. Se houver algum momento de seca na sua casa, o Senhor vai fazer chover na tua casa, chuva de bênção, chuva de alegria, chuvas de resposta. Assim como o Senhor visitou aquela viúva de Serepta, ali levando Elias, ali o Senhor multiplicou a farinha e o azeite, o Senhor está multiplicando a farinha, o Senhor está multiplicando o azeite na tua casa. O Senhor está provendo os recursos para se manter mediante uma crise, ainda que o poder de compra do mundo, que as coisas estejam ruins, dito por especialistas. Eu digo como servo do Deus Altíssimo, como profeta do Senhor, que na tua vida a farinha não vai acabar, o azeite não vai faltar, os corpos serão capazes de trazer alimento para a tua casa. O Senhor vai trazer pessoas onde você menos espera para prover aquilo que você precisa. O Senhor vai fazer multiplicar as fontes de renda na sua casa, o Senhor vai cuidar da sua saúde, você não vai gastar com medicamento, você vai gastar com alimento, você vai gastar com arroz, com feijão, com a mistura. Deus vai cuidar de você em todos os sentidos. Deus está cuidando da tua família, Deus está cuidando do teu coração. As lutas que você enfrenta no casamento, as lutas que você enfrenta nos teus relacionamentos, Deus vai cuidar de tudo isso. A tua vida vai ser uma vida abençoada. Eu determino nesta noite uma bênção especial para todas as áreas da tua vida, que não falte absolutamente nada, tão somente porque você vai se colocar na vontade de Deus, assim como Elias se colocou, você vai fazer, e Deus é o provedor do teu lar, Deus é o provedor da tua casa, Deus é o provedor do teu trabalho, Deus é o provedor de todas as áreas de tua vida. Oh, meu irmão, receba a visitação do Senhor. Meu Deus, eu oro pela saúde da tua igreja, eu oro pelos sonhos, pelos planos, pelos projetos. Eu oro pela dispensa do teu povo, ó Deus, que não falte o alimento, que eles consigam viver e andar em novidade de vida, que mediante ataques que possam vir por parte do nosso adversário, nós o repreendemos em nome de Jesus, determinamos a nossa vitória e profetizamos que coisas vão acontecer, assim como Elias profetizou. Meu irmão, minha irmã, eu profetizo nesta noite que a chuva de Deus é sobre a tua vida, a chuva de Deus é sobre a tua casa, e os planos do Senhor estão sobre ti. Oh, Rabassurianda, receba dos cuidados do Deus de Israel, receba dos cuidados do Senhor. O Senhor está cuidando da tua vida, o Senhor está cuidando da tua casa, o Senhor está cuidando da tua família. Receba aí, meu irmão, receba a provisão que vem do alto. Se tão somente você ouvir a voz de Deus e se colocar na vontade dele, os céus estão abertos para que a provisão que vem do alto esteja sobre a tua casa, sobre a tua família. E eu falo isso, eu determino isso no nome que está acima de todos os nomes, que é o nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Glória a Deus.
Oh, meu amado, receba do Senhor aí. O Senhor está na tua casa, o Senhor está na tua vida, o Senhor está nos seus planos, nos seus projetos. Amém? Você conhece a importância dessa obra e para que ela se mantenha, seja contribuinte desta obra, faça aí a sua oferta. Falamos sobre a questão do dízimo. Você fala, olha, o dízimo é a 10ª parte, pastor, eu ainda não dou o meu dízimo. Faça isso, comece a devolver de Deus aquilo que é dele. Jesus pode falar algo maravilhoso. Dai a César o que é de César, dai a Deus o que é de Deus. O seu dízimo é algo para o Senhor. Bem, faça a sua contribuição, tem Pix aí, tem os dados bancários se você quiser fazer uma transferência, amém? Olha, pastor, eu quero estar no culto online na próxima semana. Quartas e sextas, 19h30, nós temos o culto online. E o culto presencial domingo, às 18h30, na rua Ministro Mário David Andreasa, número 192. Amém? Parque Residencial Cocaia. Se você reside perto do Cocaia, venha. Se você não reside, mas conhece pessoas que moram ali na região, faça esse convite. Peça para que as pessoas estejam conosco lá, para que possamos experimentar ainda mais do poder de Deus. É algo maravilhoso o que Deus está fazendo, meu irmão. Mediante a essa pandemia, a Deus proverá estar de pé. E as portas estão abertas, assim como Elias era sustentado, o Senhor tem nos sustentado. E Deus quer sustentar a tua vida também. Venha fazer parte dessa família. Deixa eu te contar uma coisa. O nome do ministério é Deus Proverá. Nós devemos a provisão. Você sabia disso? O nome do ministério traz acontecimentos para nossas vidas também. Venha viver dessa provisão. Venha receber do presente e do maná de Deus. Amém? Nos siga também nas redes sociais. Você tem o Instagram da igreja, o Facebook, o YouTube, onde você pode rever essa pregação e compartilhar outras palavras que você já ouviu em alguns momentos. Você tem ferramentas para levar a palavra de Deus até a tua família. Amém, queridos? É muito bom estar com vocês nessa noite, foi muito maravilhoso. Eu quero te pedir que coloque a mão sobre o teu coração. Eu vou estar dando a bênção apostólica. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor levante sobre ti o teu rosto e lhe dê a paz. Que o Senhor lhe dê bênçãos e maravilhas. Que as promessas dele se cumpram a cada dia na tua vida. Porque Deus é conosco. Amém? Que Deus abençoe grandissimamente. Está terminado mais essa reunião. De Deus proverá. Fiquem na paz do Senhor. Amém. Glória a Deus.